Oi, aqui de volta, porque 60 anos depois do golpe militar no Brasil, muito ainda precisa ser discutido e revelado também, né? Por isso, a produtora No Olhar Filmes está realizando uma série de 4 encontros e o tema hoje é a participação de freiras na resistência. Essa jornada é uma contrapartida ao edital PROAC Expresso Direto de 2021. Por meio dele, nós realizamos o documentário Madre. Eu, Marcela Varani e a Ana Paula Pinheiro participamos, mediando e falando a respeito desse filme. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer as nossas duas convidadas de hoje. Vou apresentá-las. A Sueli Belato vive em Brasília, é religiosa, advogada, mestra em direitos humanos, coordena a rede social de Justiça e Direitos Humanos e foi vice-presidente da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Durante toda a vida da Sueli, ela, como freira, esteve envolvida em movimentos sociais e de luta por direitos humanos. A Caroline Cubas é historiadora, professora do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, autora de vários artigos religiosos sobre a igreja e a ditadura, né? É autora do livro Do Hábito à Resistência, Freiras em Tempos de Ditadura Militar no Brasil. E atualmente a Caroline está vivendo na França e continua essa pesquisa aí com o tema religião e ditadura. Estou agradecendo demais, então, mais uma vez estarem aqui conosco, né? Essa jornada que nós estamos trazendo para relembrar os 60 anos do golpe militar, para tentar buscar reflexões sobre o papel da nossa sociedade hoje diante desse passado tão sombrio do Brasil. Tanto a Caroline quanto a Sueli foram fontes de pesquisa do documentário Madre, né, que está sendo lançado agora em 2024 pela No Olhar Filmes. E só para relembrar também, trazendo a história da Madre Maurina Borges da Silveira, é um caso muito emblemático da ditadura militar, mas que infelizmente ainda é desconhecido, eu diria, da maioria dos brasileiros, né? Só para quem não conhece nada dessa história, então fazendo aí um pequeno resumo, a Madre dirigia um orfanato em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela abriu espaço para reuniões de um grupo de jovens que estavam envolvidos em movimentos de resistência. Posteriormente, alguns deles foram para a luta armada. E aí ela acabou presa, sendo considerada parte desse grupo, foi violentamente torturada, foi banida do Brasil. E assim como a história dela, a gente percebeu durante a pesquisa para o filme, né, que tem muitos temas, muitas outras histórias que ainda não tiveram destaque quando a gente fala em ditadura militar, isso mesmo depois de 60 anos, né, dessa história. E um dos temas que a gente considera relevante para trazer e que ainda é pouco explorado é o papel, a atuação de religiosas na resistência naquele período, né? É por isso que eu queria começar justamente com você, Caroline, contextualizando um pouco o seu trabalho de pesquisa, o que que você descobriu do posicionamento das freiras durante o período da ditadura militar. Bom, inicio então agradecendo o convite para participar dessa jornada. É uma grande alegria, né? Sempre a gente poder falar a respeito das coisas que a gente pesquisa, que são caras importantes para a gente. E é uma alegria também estar compartilhando essa jornada com a Sueli Belato. Bom, a tua pergunta, ela diz respeito a um universo, né? Né, são muitas questões que atravessam o problema de pesquisa, mas eu vou tentar ser sintética na medida do possível. A, a Igreja Católica, né, como uma instituição, ela me interessa desde o início do meu percurso formativo, eu diria assim, porque eu estudei num colégio católico, a minha formação foi em um colégio católico, então eu tive muita convivência com religiosas, e essa convivência ela continua, né, ao longo da minha formação, numa graduação, especialização, enfim. Então, a Igreja Católica, né, ela participa da minha formação e a partir ali de 2005, particularmente, ela passa a ser o meu objeto primeiro de interesse de pesquisa. Né? Eu fiz uma especialização em um mestrado sobre a vida religiosa feminina, tratando da formação religiosa. Né? No mestrado, eu fiz uma pesquisa especificamente sobre a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, e o meu interesse era o processo formativo dessas religiosas, nos anos 60, 70 e 80.
Ao pesquisar esse processo formativo, eu me deparei com uma série de problemas concernentes àquele contexto particular, os anos 60, 70 e 80, que me levaram, né, adiante no doutoramento, a uma outra pesquisa, não mais sobre a formação, mas aí sim sobre a atuação dessas religiosas em movimentos, né, de resistência ou de oposição ao regime militar. E quando eu inicio a pesquisa, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que a gente tem no Brasil uma historiografia, né, bastante desenvolvida. A gente tem muitos trabalhos e excelentes trabalhos que tratam da relação da Igreja e do Estado nesse contexto da ditadura militar, do regime militar. E essa bibliografia ela é particularmente focada em ações, né, de padres, em ações de bispos, especialmente, que se manifestam publicamente contra a ditadura, particularmente no que diz respeito à utilização da tortura, né, e à infração dos direitos humanos. Só que essa mesma bibliografia pouco fala a respeito de mulheres. E como eu já havia pesquisado a respeito de religiosas, né, nos anos 60, eu sabia que quantitativamente, né, o número de religiosas no Brasil nesses mesmos anos 60 e 70 era muito superior ao número de homens, né, de padres e de bispos. Houve um estudo da CRB, inclusive, ali no início dos anos 70, que falava que no Brasil, eu acho que é 73, se não me engano, a gente tinha em torno de 7 mil religiosos, né, 7 mil padres, e 43 mil religiosas, então era um número quantitativamente muito discrepante. E me soava muito estranho que nesse quantitativo, né, em todas essas mulheres que eram religiosas e que atuavam em comunidades inseridas, em colégios e hospitais, em educação, a gente não tivesse referências à relação delas, né, com a oposição ao regime, com a questão da ditadura militar, com qualquer que fosse o envolvimento, né, em termos políticos ou sociais, contra o contexto em questão. Então, é por isso que eu me lancei à pesquisa. É, ao me preocupar com essa temática, é que eu precisei, né, como era uma temática bastante nova, tanto a vida religiosa feminina como objeto de interesse da historiografia, quanto a vida religiosa feminina em sua relação com a ditadura militar, eu fiz o que resultou no livro que você citou, praticamente um mapeamento, né, de algumas ações que consegui localizar através de pesquisa em documentos eclesiásticos, em documentos do SNI, né, do Serviço de Informação, em jornais, em revistas. Então, na verdade, eu precisei expandir o corpo, né, de fontes nas quais eu busquei informação para encontrar as ações, né, para encontrar referências à participação das religiosas em movimentos que podem ser entendidos como de resistência ou de oposição ao regime militar. E a grande questão é que a gente não encontra essas mulheres nos mesmos lugares que a gente encontra as ações, especialmente dos bispos, né, que em função de um vínculo com a CNBB falavam em nome da igreja institucionalmente, e é uma condição institucional muito diferente das mulheres, a Sueli pode falar disso melhor do que eu, mas essas mulheres elas estavam atuando em outros espaços. Né, e são nesses outros espaços, particularmente dedicados e voltados à ação dessas mulheres, que a gente encontra, né, a participação delas nesses movimentos de resistência e oposição, que acontecem nas escolas, que acontecem junto às comunidades eclesiais de base, que acontecem junto a comunidades inseridas, que acontecem junto a movimentos que lutam pela questão da terra, pela questão indígena, né, no interior do Brasil. Então, assim, são de fato muitos casos, né? Eu consegui mapear só no acervo do projeto Memórias Reveladas, que está à disposição no site do Arquivo Nacional, são 424 documentos que citam textualmente referências à participação de mulheres, né? Então, desses 424 documentos, a gente encontra religiosas que estavam sendo observadas
né, pela polícia política, a gente encontra religiosas que são colocadas como suspeitas em função de sua atuação nas escolas, em cartazes que falam de questões sociais, em cartazes que falam de conscientização em relação ao mundo do trabalho. Então, a gente tem um universo bastante estendido de ações que foram interpretadas, né, pelo regime militar como potencialmente subversivas, né? E essas ações, ainda que elas não fossem muitas vezes politicamente ou partidariamente engajadas, né, com algum grupo especial, elas se colocam como oposição àquilo que estava instaurado pelo regime militar, né, tanto em termos políticos e aos abusos em relação à tortura, quanto em relação a uma condição social que assolava, né, as camadas mais pobres da sociedade. Então, É interessante porque é comum que você faça uma ligação imediata, né? Entre o trabalho social e o engajamento político efetivo, vamos dizer assim, né? Já assumidamente revolucionário, quando a gente fala no caso da ditadura militar. Mas até é interessante você reforçar isso, né, Caroline? Que, embora fossem atitudes que a gente pode chamar de atitudes políticas, não eram necessariamente partidárias, né? isso. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala do regime militar e quando a gente fala da resistência ao regime militar, e isso é algo que a professora Cristina Wolff, da UFSC, já chama a atenção, a gente tem o hábito de tratar dos grupos de resistência armada. Né? E a gente sabe que a resistência e a oposição ela transcende a resistência armada. Mas mesmo os grupos de resistência armada, eles se opunham ao regime militar, mas eles tinham projetos de futuro muito distintos uns dos outros, né? Então não é como se a resistência armada tem uma unidade contra a ditadura militar. Nem a resistência armada tinha essa unidade. No caso das religiosas, a questão ela se coloca de uma forma mais complexa, porque há todo um envolvimento com o social, né, especialmente porque a gente está falando de um contexto no qual houveram muitas transformações, né, institucionalizaram-se transformações no seio da Igreja Católica, houve esse movimento, né, de abertura para a inserção social, então muitas mulheres saíram dos seus colégios e foram efetivamente trabalhar junto a comunidades. Ao trabalhar junto com essas comunidades, elas tomavam consciência dos problemas que assolavam essas comunidades e acabavam assumindo para si os problemas dessas mesmas comunidades. Então, quando a gente fala em termos de. Eu uso propositalmente, né, esse duplo, resistência e oposição, é justamente para tentar marcar um pouco essa distinção, né, que muitas vezes esse movimento das religiosas ele não se colocava diretamente, né, como partidário, que é isso que eu falei, elas não se engajavam diretamente em um partido contra a ditadura militar, né, publicamente, politicamente, mas sim um grande movimento de oposição social a partir do momento que elas se conscientizam que muitas daquelas políticas adotadas pelo regime militar, elas estão afetando diretamente a população, né? E essas camadas junto às quais elas estavam inseridas. Então, elas acabam participando de uma série de movimentos sociais que são movimentos de oposição ao regime em vigor. Né, oposição social. E é claro que a gente sabe que essa oposição social ela não é apartada de um posicionamento político, entendendo aqui a política como um posicionamento no mundo perante o mundo. Né? Então, isso tudo tem relação com uma forma de compreender o seu papel social, o seu lugar social, né? A sua tarefa, o seu dever como religiosa. Tem uma questão de fé, tem uma questão de crença, tem uma questão de compromisso, de responsabilidade, e tudo isso faz parte, né, dessa movimentação, dessas escolhas, né, dessa decisão que essas mulheres fizeram, conscientes, né, muitas vezes, ao menos nos documentos que encontrei, a respeito das suas ações, né, que isso é uma das coisas que se colocam também, até que ponto havia uma consciência em relação ao que significava se opor à ditadura militar, né, e isso é quase que uma visão, né, que tenta não isentar, mas retirar das próprias religiosas a possibilidade, né, de agência, de ação, de reflexão e de posicionamento. Mas isso já é uma outra questão. Sueli, trazendo você aqui para a nossa conversa também, como religiosa, o que você pode trazer, contar a respeito do seu papel de resistência naquele período, né? Como é que isso se deu? De que forma você também testemunhou outras religiosas resistindo? Primeiro, assim, estou até emocionada, né, de ouvir a fala da Caroline, porque eu acho que deve ser muito difícil essa pesquisa, Caroline, porque há uma invisibilidade muito grande da mulher na sociedade,
da mulher na igreja e fazer esse reconhecimento e o reconhecimento de onde elas estavam, onde elas estão, continua sendo difícil, continua sendo um desafio, né? E, claro que eu imagino, eu não tenho esse estudo científico, eu não tenho essa pesquisa, porque eu tive a vivência, uma parte, e num território especial, que eu vivia em São Paulo nessa época, né? Então, eu não tinha a dimensão, por exemplo, do que as religiosas poderiam estar vivendo no interior do Pará, no interior de Xinguara, com todas as consequências, por exemplo, da guerrilha do Araguaia e os grupos religiosos que por lá estavam, o que sofreram, né, e o que pode ser resgatado dessa história. Então, acredito que é uma pesquisa muito grande que vai trazer uma contribuição muito importante para o reconhecimento do papel das mulheres. O que você diz também com propriedade, não é uma escolha teórica, né? Ela é visceral, ela faz parte de uma opção de vida. Eu tenho um seguimento a Jesus Cristo, por conta de uma boa notícia, eu tenho que ir a campo dar essa boa notícia. Eu acho que esse foi o enfoque do Concílio Vaticano II, que foi a grande virada nas instituições, principalmente nas instituições, falo das religiosas, das instituições religiosas, porque foi esse momento, esse boom de sair de dentro dos conventos, dos mosteiros e partir para as opções junto ao povo. A minha congregação mesmo, ela é uma congregação de clausura. Ela até 1969, 70, ela estava fechada num mosteiro em São Paulo. E a primeira comunidade que é reconhecida, o Jornal São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, inclusive fez essa matéria há anos atrás, é uma das primeiras congregações que sai para morar na periferia e vai morar no Jardim Nordeste, na Zona Leste, onde tinha aí um campo de trabalho operário muito forte, né? Uma situação, vocês terem uma ideia, quando eu fiz faculdade, eu morei nessa comunidade Jardim Nordeste, não existia metrô. Então, para você chegar ao centro de São Paulo, você tinha que fazer um percurso enorme. A primeira estação de metrô que foi inaugurada em São Paulo foi Tatuapé. Para você chegar do Jardim Nordeste ao Tatuapé, do Tatuapé até o centro, ou passar para o Butantã, ou para as Perdizes, qualquer parte que você fosse se inserir, era uma dificuldade muito grande. Mas aonde também eu encontrava as religiosas quando eu saía desse meu lugar de trabalho, de missão? Eu encontrava na luta pela caristia, contra a caristia, eu encontrava contra a prisão dos operários, um empenho pessoal muito grande, porque já era uma causa que estava assumida visceralmente, né? Não era algo de fora. Quando eu lembro de algumas prisões de operários que aconteceram ao redor de onde eu morava, eu lembro dos estragos também para suas famílias. E isso não podia passar indiferente, inclusive a partilha que nós tínhamos da nossa alimentação, dos nossos passes, dos nossos vales transporte, tinha os tickets que a gente usava, né, na condução em São Paulo, e isso a gente se via provocada a dizer, nós não podemos guardar nem mesmo essa previsão, essa provisão de passagem só para nós, porque tem outras pessoas lutando para mudar essa realidade, mudar essa situação. Por exemplo, quando vocês têm também esse carinho, esse cuidado de trazer o caso da irmã Maurina, para mim também ela é isso, ela é resultado de uma virada de um modelo de igreja para um compromisso que, antes dela ser identificada como uma opositora, como ela foi identificada como uma pessoa protetora dos pobres, e que o espaço da onde ela trabalhava era reservado para as famílias pobres e não para aqueles que queriam descartar os seus filhos não desejados nas famílias de classe média. Essa atitude que ela tem
vai trazer uma consequência muito grande, porque ela acaba criando um confronto com uma elite dessa região de Ribeirão Preto. Imagine, se a gente hoje sabe um pouco o que é as famílias tradicionais do agronegócio, né? Naquele tempo que tinha esse poderio tão concentrado na sua mão, que só eles tinham recurso, inclusive, para mandar os seus filhos para estudar para uma faculdade e determinar quanto que alguém devia ganhar ou não ganhar das pessoas que trabalhavam para eles, ela, naquela atitude de generosidade, ela se opõe a esse modelo de concentração de poder e de riqueza. E vejo que ela é um caso que, mesmo que esteja ainda encoberto, mas já é um pouquinho mais conhecido. E quantas outras podem ter vivido uma realidade semelhante de ter se oposto a uma situação de concentração de riqueza e ter sido, a pretexto disso, taxada como subversiva, como comunista, né? E se apropriado dos seus corpos como uma tentativa de impedir o ir e vir na ação missionária que essas irmãs tinham. Você pega as irmãs que estavam na região do Araguaia, de São Félix, a irmã Helena, a irmã Elda, essas irmãs eram professoras, trabalhando. Agora, olha, se tem alguém que tem um vínculo muito próximo com as crianças, são as professoras, em especial na área rural, de saber se elas comeram hoje, se não comeram, se tiveram café, se tiver pão. E isso, eu acho que a parte de qualquer, eu conheço muito pouco das opções partidárias que as religiosas tenham feito nesse período. Não conheço ninguém que foi para a luta armada, não conheço alguém que foi para a ação mais radical, mas eu conheço muitas que fizeram da sua vida uma extensão dessa opção pela liberdade, pela justiça. Então, acho que, e se Deus quiser, nós vamos chegar um dia também, Caroline, de ampliar essa leitura, porque não foram só as católicas. Você pega a Eliana Hollenberg, da Igreja Metodista. Ela também sofreu muito tristemente toda a questão da ditadura. E qual que era a opção dela, né? De jovem que tinha sido da Igreja Católica e depois se aproximou da Igreja Metodista? Era um ingresso para pela justiça. Era uma questão de atender a população mais pobre. E aí, aquela questão de ter se aproximado, sim, de pessoas com compromissos partidários e ter amargado aquela prisão de 3 anos distante da sua filha recém-nascida. Então, acho que tem outros grupos religiosos que têm a mesma invisibilidade que na Igreja Católica nós temos. E acho que é esse véu que a gente quer descobrir, né? Vou fazer um parênteses aqui, Sueli, só para contextualizar quem está assistindo, talvez não tenha alguns detalhes a respeito da história que você comentou sobre a Madre Maurina em Ribeirão Preto. Então, a Madre Maurina chega em Ribeirão Preto em 1968 para assumir a direção de um orfanato para meninas, né? Mais ou menos 100 meninas viviam ali, num bairro muito tradicional, mas mais pobre da cidade, e ela acaba percebendo que entre aquelas meninas ali, havia um número até que significativo de crianças que estavam sendo entregues por famílias abastadas, vamos dizer assim, né, termo que se usava muito, e filhas de adolescentes que engravidavam muitas vezes, ou crianças que eles não gostariam na sociedade, estavam à margem e iam para esse orfanato. Então, ela decidiu devolver, segundo entrevistas dela, inclusive, aqui nós tivemos acesso, ela decidiu devolver algumas dessas crianças, foi nas casas e explicou, olha, como essa criança tem condições, tem família com condições, a gente está devolvendo, né? E ela citava que ela estava lutando pelas crianças que realmente precisavam. E que essa foi uma das brigas que ela acabou comprando, né, com a sociedade ribeirão-pretana na época, pouco antes de ser presa. Então, também um pouco na visão dela, essa briga pelo social foi um dos motivos pela forma tão violenta com que ela foi tratada, mesmo sem provas de ligação com a luta armada e tudo mais, né? Então, só estou contextualizando aqui,
E aí, pegando esse gancho do que a Sueli falou, né, Carolina, acho que você podia comentar um pouquinho em cima dessas observações dela e até dos processos a que você teve acesso, se tem algum detalhamento em relação à forma como as freiras eram presas, a forma como elas eram tratadas. Eram monitoradas, inclusive, pelos órgãos de inteligência, né? Eles Isso. acompanhavam bem de perto esses trabalhos, né, Caroline, pelo que você pôde Vocês observar me na pesquisa. permitirem um parêntesezinho, Claro, quando eu fiz a faculdade de Direito, quando eu chegava na escola no dia seguinte, o grupo de monitoramento dizia: você esteve em tal lugar fazendo o quê? Muitas vezes eu não tinha estado, mas era uma forma de me constranger. Era o tempo das prisões dos sindicalistas, de bombas que eram colocadas nas igrejas, nas bancas de jornal, né? E eu lembro uma ocasião, eu saindo no campus da universidade, um grupo de motos me fizeram a volta, né, com a moto ligada, e me diziam: o que você foi fazer na Igreja da Lapa ontem? Eu não tinha estado na Igreja da Lapa, mas eu também não dava o braço a torcer. Eu dizia: não é da conta de vocês. Mas o monitoramento, eu que não era de partido, que não fui, não tive uma ação tão contundente, né? Meu papel era muito mais, perdão, viu, Carolina, está cortando, mas só pegando esse gancho que a Ana Paula disse do monitoramento, o controle era inibidor, era tentar tirar tuas energias e criar um medo tão grande que você não tivesse mais confiança de fazer, continuar fazendo o que você fazia. Desculpe. Não, imagina. E é exatamente isso, né? A gente tem uma série de órgãos do regime militar aí ao longo de 64 a 85, mas acaba transcendendo, na verdade, 85, e esses órgãos, né, esses vários órgãos acabavam produzindo séries documentais, né, um deles é o SNI, né, o Sistema Nacional de Informações, órgãos, né, documentos, dossiês a respeito das ações das religiosas junto aos religiosos, das ações nas escolas, né, das ações que aconteciam nas paróquias. Então, e a ideia, né, a lógica era exatamente essa, né, a lógica de fato constranger qualquer possibilidade de ação, né, indicando a fragilidade e a inadequação dessas ações ou de determinados engajamentos ou de determinadas manifestações. Né? Tem um processo a respeito de uma religiosa que a ideia, né, é que eles estavam montando uma peça teatral, né, e isso está documentado num desses processos. Eles estavam montando uma peça teatral e essa peça ela falava sobre a questão do operariado, justamente. Né, das dificuldades da vida do operário, né, da necessidade do trabalho, e ela tinha um tom de conscientização em relação a essa questão do operariado. E em função, né, do fato de assumir a direção dessa peça, uma religiosa foi processada, ela foi condenada, ela não chegou a ser torturada, mas ainda assim, para uma religiosa, né, além do constrangimento, a gente sabe o que significa um processo. Né, a gente sabe o que significa ser chamada a depor, a gente sabe o que significa receber uma acusação da qual muitas vezes a pessoa não sabe nem como se defender, porque ela não é pautada em questões materiais que podem simplesmente ser contestadas. É baseado em suposição, né? É baseado em interpretação daquilo que talvez você queira dizer com isso. Né? Então, no caso, e nesse caso em particular, é muito curioso porque as provas, né, que eram utilizadas para acusação de subversão era o texto da peça que foi encenado e alguns cartazes que foram colados no teatro que falavam dessa coisa, né, de consciência social e em relação à vida operária. E ao final do processo, essa religiosa ela foi isentada, não porque conseguiu provar a inocência em relação a qualquer coisa, mas porque um militar que a conhecia dos tempos de faculdade havia dito que, como religiosa, ela não tinha consciência. Né? Então, que na verdade, como todas as religiosas, ela era ingênua
e como religiosa ela não tinha consciência o suficiente para fazer aquilo que ela estava sendo acusada. Então, na verdade, aquilo que isentou, né, que inocentou essa religiosa foi muito mais a fala do militar em relação à inconsciência social dela do que qualquer outra questão. E isso tudo é um exemplo, né, de questões que estão fartamente documentadas nesses processos. Mas eu só queria voltar a algo que a Sueli falou, que era a respeito da coisa da atitude, né, da Madre Maurina em relação ao colégio, que era um colégio que atendia meninas de elite e que, de repente, né, em função de toda essa ambiência social que a gente tem, né, na Igreja Católica, efervescendo na Igreja Católica nesse momento, acaba sendo um dos elementos motivadores aí, né, de toda a reação que ela sofreu. Essas modificações, né, no caso da Madre Maurina, é claro que o caso dela assim, nos chama muito atenção, em função da violência, né, com a qual ela foi tratada. Assim, acaba se tornando um caso simbólico, né, do pior, né, que podia acontecer. Ela não é o único caso que a gente tem de uma religiosa que tenha sido presa e mesmo torturada, mas é verdade que a dimensão do caso da Madre Maurina chamou muito a atenção em função de ter parado nas páginas de jornais, em função de ter manifestação de Dom Paulo Evaristo Arnes, então acabou mobilizando, né, uma série de outras instâncias que chamaram muita atenção para o caso dela. Mas, por exemplo, há algumas semanas, em função da pesquisa, eu retomei o contato com uma edição de 69 da revista Veja, que falava basicamente da mesma situação, mas em outro colégio, né, que era o Colégio Helena Guerra, né, que era um colégio que também recebia meninas de elite e que em todo um movimento aí de transformação e modificação havia feito a mesma decisão, né, de parar de atender essas meninas de elite e começar a acolher, né, a pessoas pobres, né, meninas pobres. E isso foi parar nas páginas da Veja como um exemplo das mudanças que afetavam a vida religiosa feminina, mas que a gente sabe que causavam, né, algum desconforto em relação a essa opção. Né? E em Florianópolis também a gente teve uma situação muito parecida, um colégio que acostumava acolher pessoas de elite, em função de uma diretora, né, que assume ali à frente da escola, ela começa a se sentir incomodada em manter esse trabalho naquele momento, quando outras pessoas tinham outras necessidades, e isso acaba causando todo congregação, né? Porque ainda que a gente tenha o Vaticano II, ainda que a gente tenha esse chamado, né, à inserção social, à conscientização, isso não foi necessariamente uma coisa isenta de tensões, porque a gente tinha também, né, internamente algumas congregações, aquelas que não se sentiam necessariamente confortáveis com todas essas mudanças. Né? Então, mesmo dentro das congregações, não era simples essa iniciativa, né, de se abrir ao outro, né? Não era uma evidência, né, essa atitude da Madre Maurina, né, essa atitude dessas outras religiosas nesses colégios, essa atitude, né, de ir ao encontro dos menos abastados, né, dos mais pobres, dos necessitados, ainda que isso fosse coerente com essas orientações do Concílio Vaticano II, isso gerou tensões internas dentro da própria igreja. Né? A gente tinha ali alas, né, que pensavam e que se posicionavam de forma diferente em relação ao próprio concílio. Né? Então, mesmo que, o que eu quero dizer é, mesmo que essa orientação, esse posicionamento, essas decisões, elas tenham coerência em relação ao concílio, isso não quer dizer que era uma evidência, né, ou que todas as religiosas, de repente, passaram a fazer isso e que era algo natural e isento de tensões. Né, isso era bastante representativo, na verdade, de um momento muito conturbado que a gente vivia nos anos 60, 70, 80, e que também tinha tensões internas à própria igreja, e que afetava certamente as ações e as decisões dessas mulheres. Né? Com relação a isso, Sueli, você pôde experienciar algum conflito interno, né, na própria igreja, falando com relação, a gente sabe que em determinado momento a Igreja Católica é sabido, de certa maneira, apoiou o regime, apoiou o golpe, mas dentro da igreja, como nós estamos mostrando aqui, trazendo vários relatos, né, e casos, havia inúmeros movimentos de resistência, principalmente de mulheres, né, mulheres que ficaram aí anônimas ao longo da nossa história. Como é que você pôde vivenciar esse conflito? Houve brigas e disputas internas que você presenciou? Marcelo, eu acho que eu sou muito privilegiada nesse sentido. Embora tenha
venho de um grupo, né, de um grupo heterogêneo, que tinha várias formações, várias procedências econômicas, inclusive, mas mesmo quem não quis ir para a periferia, fazer uma opção, não impediu outras que fossem. A única coisa que elas disseram, nos respeitem, nós não temos estrutura que vocês têm. Mas nunca foram uma objeção assim contundente que nos impedisse de fazer, e fizemos muito. Foi a expansão para o Nordeste, para o Norte, para a região de fronteira no sul, no norte do Brasil. Mas sei de outras que viveram contradições, situações de tensões difíceis, né? Mas não conheço também, isso também acho que graças a Deus não conheço, nenhuma delação feita pela própria congregação contra outras irmãs. Acho que ainda que algumas não tivessem conseguido, por suas estruturas, por suas histórias, fazer essa virada que muitas fizeram, não houve, eu não conheço, não sei se a Carolina conhece, casos de delação, de dizer que alguém foi preso porque um outro membro do seu instituto fez uma denúncia. Eu acho que isso é uma coisa positiva, né, de a gente ter se respeitado nos limites, nas opções, e, enfim, eu acho que tem muito, a gente podia ter avançado muito, não fosse, inclusive, os últimos dois pontificados, que houve um retrocesso muito grande na igreja, e hoje nós novamente nos voltamos para dentro dos nossos institutos, só não voltamos para dentro dos mosteiros porque eles não existem mais praticamente. Mas esse retrocesso que a gente vive hoje é muito triste. Se nós estivéssemos vivendo a luta pela fim do custo de vida, da caristia, nos dias de hoje, nós teríamos muita dificuldade de ter atitudes coletivas comungadas, conjugadas, né? Então, hoje a gente vive um quadro de retrocesso que dá tristeza, porque a gente partiu desse momento da década de 59, 60, para um auge, para um florescer primaveril mesmo da igreja, e as congregações femininas foram muito corajosas. A gente sabe que os homens ainda tiveram algumas dificuldades e resistência dentro dos seus mosteiros, conventos, seminários, enquanto as mulheres se desfizeram dos bens que elas tinham e foram para a periferia, foram para o Nordeste, foram trabalhar com os indígenas, com os quilombolas, né? Foram a campo mesmo, né? Foram a campo. Mas, Sueli, de uma forma geral, em termos em termos da instituição, né? Você estava dizendo que não houve dentro das congregações, até o seu Não, da conhecimento minha, né? da sua congregação, nenhum tipo de delação, né? Que você nunca ouviu falar. Mas certamente existia uma pressão de uma parte da igreja que apoiava, de certa forma, aquilo que estava acontecendo até então, né? Você chegou a sentir essa tensão, né? Essa tensão que vinha de orientações de coordenadores, de padres, de bispos, de arcebispos. Você vivia num Eu ambiente em que a igreja Por era quê? Mas resistente. é porque é muito reduzida a minha experiência, né? Eu não posso dizer que ela é genérica. Eu fui para uma região de São Paulo que tinha um compromisso muito contundente com a causa operária, que era a Zona Leste. A Zona Leste ainda sobrevive, eu acho que tem muito do que ela viveu e bebeu no passado, por conta de uma história muito forte. Você pega, porque vê só uma coincidência que não é talvez tão coincidência. Os primeiros delegados que torturaram a irmã Maurina, eles foram excomungados por um monsenhor. Quem era esse monsenhor? Dom Angélico Sândalo Bernardino, que foi o bispo depois, anos depois, da Zona Leste. Então, são coincidências positivas, né? O Mas Dom Dom Angélico era Angélico dava um assistente do respaldo. arcebispo, né? O Dom Angélico era assistente do arcebispo na Ele época. era bispo auxiliar. É, Ele era bispo é auxiliar. Dom o, Paulo Cardeal, de São Paulo, e tinha as regiões episcopais. São Miguel Paulista, onde ele assumiu, ele era o bispo auxiliar de São Paulo e responsável da pastoral operária em São Paulo.
Tanto que quando o Santo Dias da Silva é assassinado, os primeiros que se aproximam, inclusive do IML, é Dom Paulo e Dom Angélico, por conta do vínculo que ele tinha com os operários. E o que eu acho interessante nisso é que essa região, ela teve esse caráter de abertura, e no grupo de religiosas, o grupo de padres eram muito comprometidos, tinham muita criatividade. Quando a Carolina estava falando, eu estava pensando no grupo Teatro Olho Vivo. Quantas vezes nós levamos o Teatro Olho Vivo com o Edibal Pivetta para fazer peças teatrais nas nossas paróquias, nas nossas comunidades da Zona Leste, o que poderia não estar acontecendo em outras regiões, né? A partir do caso da irmã Maurina, em Ribeirão Preto, né, a igreja precisou tomar alguns posicionamentos, decisões, né, que acabaram expondo ainda mais a questão, expondo ainda mais o que as vítimas de tortura estavam sofrendo naquela época. A Caroline trouxe um pouco para a gente. 2 delegados à época foram excomungados, isso foi um escândalo ali na região de Ribeirão Preto. E a Madre Maurina, depois de ser presa, torturada, ela foi banida do Brasil, né, foi enviada para o México. E ali também a gente observa um posicionamento da igreja, que eu gostaria que vocês comentassem, que foi incentivar, na verdade, apoiar que a irmã Maurina fosse para o México contra a vontade dela, né? Como é que vocês veem esse posicionamento específico da igreja neste momento? Você quer falar, Carolina? Não, na verdade, eu queria só voltar Vamos lá. antes de falar do posicionamento da igreja, tem uma relação com isso de pensar o posicionamento da igreja, né? Porque quando a gente fala da igreja católica, e talvez por isso que seja tão desafiador e tão importante, né? A gente falar dessas situações, falar dessas vivências e falar dessas experiências, né? Quando a gente fala da igreja católica, a gente está falando de uma instituição que ela, né, ela se apresenta dentro de uma certa ideia de universalidade, né, da cristandade, mas é uma instituição que ela é formada, né, por pessoas, né, pessoas que ocupam diferentes espaços, mas que necessariamente têm as suas diferenças e as suas divergências. Então, assim, uma coisa é a gente falar dos posicionamentos da igreja perante a ditadura, né? Então, institucionalmente, a gente tem como se fosse uma linha do tempo consensual, né, que fala que a igreja apoiou o golpe, né, em função de um engajamento contra um perigo comunista, né, que rondava o Brasil, enfim, que foi todo o discurso que legitimou e que possibilitou, em parte, o golpe de Estado. Então, que a igreja encampa o golpe, que em 64 não se anunciava como uma ditadura militar, né, se anunciava como uma reação a um período comunista de instauração desse comunismo no Brasil, e que em 65 deveriam ter novas eleições para afastar esse perigo. Então, assim, o que a igreja apoia é essa destituição do presidente João Goulart, né, em nome de uma luta contra o comunismo. Então, a igreja encampa isso. Em 64. Né, a gente começa, enfim, depois a gente tem, de fato, a instauração de uma ditadura, que é uma ditadura militar, né, um governo militar, e a gente começa a ter uma série de ações absolutamente violentas, censura, fechamento de congresso, os atos institucionais e uma exacerbação da violência que começa a se tornar conhecida pública e afeta membros da igreja, né? E a igreja, através da CNBB, né, que é um órgão, né, digamos assim, que tenha uma certa oficialidade, né, são os bispos do Brasil, então, que falam em nome da igreja, anunciam um posicionamento contrário a essa violência, né, a essas ações e a esses excessos. Apesar dessa linha do tempo, já em 64, a gente tem religiosos, né, que estão trabalhando em outros lugares do país, porque o Brasil é um país imenso, né, e mesmo que a igreja tenha apoiado o golpe, a gente tem religiosos que já em 64 manifestam preocupação em relação aos destinos do país, né, que não corroboram, que não estão de acordo com esse perigo comunista que rondaria, né, o Brasil em 64. Então, já em 64, mesmo que a Igreja Católica institucionalmente tenha apoiado o golpe, a gente tem uma série de religiosos que, em suas ações, né, continuavam vivendo como religiosos, continuavam, né, vivendo as suas missões, mas necessariamente não estavam de acordo com isso. Né? E a mesma coisa quando a CNBB assume publicamente
um posicionamento contrário à ditadura militar. A CNBB assume esse posicionamento contrário, mas a gente tem uma série de religiosos que são absolutamente conservadores e que não concordam com esse posicionamento, né? A gente tem uma comissão, e isso foi um trabalho de excelência desenvolvido por um historiador norte-americano, que é o Kenneth Serbin, que havia uma comissão que tentava, né, consensualizar, né, com órgãos do governo militar determinadas atitudes e determinadas ações para que essa violência cessasse, né, mas no âmbito da negociação. Então, assim, a gente está falando de uma instituição que tem dentro de si uma heterogeneidade muito grande, né? Então, assim, essas experiências, em função do lugar onde elas acontecem, dos grupos dentro, né, com os quais as pessoas elas estão envolvidas, elas podem ser muito distintas umas das outras, né? Então, a gente tem, de fato, lugares onde essa reação de oposição, essa reação de resistência, ela acaba ganhando uma dimensão muito mais evidente do que em outros espaços, né? Porque essa reação evidente ela acaba não se fazendo talvez tão necessária em função do lugar de atuação desses religiosos e religiosas, né? Então é sempre importante que a gente não perca de vista toda essa heterogeneidade que marca a Igreja Católica, né? Que uma coisa é falar da Igreja como instituição e uma outra coisa é falar das atitudes, das ações e das escolhas do seu corpo de congregados e congregadas, né? Das pessoas que fazem a parte da Igreja, né? Que trabalham como partícipes dessa mesma igreja, né? Então, isso é também um desafio que a gente tem quando a gente trabalha com essa instituição, né? Não achar que existe uma homogeneidade, né, em relação aos discursos oficiais e aquilo que finalmente as pessoas vivenciam no seu cotidiano, porque a gente tem ali a necessidade também de criar espaços de possibilidade com o que tem-se em mãos, né? Então, uma coisa é a experiência, né, dessas religiosas que viviam no espaço urbano, né? A gente tem vários depoimentos, né, de mulheres, como a Sueli falou, que vendiam, né, aquilo que tinham, suas posses, e iam morar em pequenas comunidades, ou iam morar em 2, 3 mulheres em apartamentos para estar próximo a uma comunidade. Esse tipo de experiência é totalmente diferente daquelas mulheres que viviam, né, no Pará, que viviam em Tocantins, que viviam em regiões onde a violência do regime militar foi muito, né, foi muito brusca, né? Ela se fez muito presente, em função, né, da própria distância em relação a jornais, a possibilidade de denúncia, enfim, né, são N questões que a gente tem que considerar, mas é importante que a gente tenha em vista, assim, que quando a gente fala, né, das ações das religiosas, especialmente, a gente não pode nunca homogeneizar essas ações, né, e dizer, não, elas foram assim, ou toda uma congregação agiu dessa forma, ou toda uma congregação agiu daquela forma, né? A gente precisa sempre pensar em relação à comunidade na qual elas estavam trabalhando, né? Em relação à paróquia dentro da qual elas estavam inseridas, aos problemas que se colocavam diante delas, né? Então, muito essa lógica do cotidiano, né? Da vida cotidiana, da vida diária, dos problemas e dos desafios que se Mas colocam. em relação ao banimento da Madre Maurina, é interessante a gente analisar também, né? Como é que se deu esse posicionamento de apoiar o envio dela para o México, mesmo contra a vontade da irmã? O que eu estive com ela, né? A irmã Maurina era prima de uma irmã da minha congregação, da irmã Teodora. Mas eu tive muita dificuldade de fazer a visita. Todas as vezes que eu tentava marcar, fazer uma visita a Ribeirão, tinha lá um problema de saúde dela, ela ia sair para ir ao médico, até que um dia eu e uma outra conselheira da Comissão de Anistia saímos de Brasília e fomos a Ribeirão. Não a visitamos logo no primeiro momento, porque ela tinha o banho da manhã. À tarde, nós fomos recebidas por umas 3, 4 irmãs ao lado dela, e as irmãs nos disseram, não falem nada de política com ela. E a intenção não era falar de nada, era fazer uma visita realmente de solidariedade. Porque quando eu organizei a Caravana da Anistia na CNBB, que foi para julgar processos de religiosos ou pessoas vinculadas às religiões que foram presas e torturadas e perseguidas na ditadura, eu tentei muito incluir o nome da irmã Maurina, mas a congregação não nos autorizou a fazer isso. Eu quero fazer uma ressalva de um respeito
pela atitude delas, não de uma crítica que não seja interpretada dessa forma, porque eu penso que era a forma que se acreditava e está preservando, inclusive, a saúde da irmã Maurina. Na medida que você não lembra do que você, ou você não volta a falar do que você sofreu, pode ser que alguém acredite que você sofre menos. Eu faço esse gancho com a pergunta que vocês fazem sobre o banimento. Muitas pessoas estavam muito preocupadas com o excesso da tortura que ela tinha sofrido. Quer dizer, qualquer tortura é excesso, mas ela já tinha passado de todos os limites de condições mentais, físicas. Então, o grupo que se empenhou foi na ideia de preservá-la também, mas ela não queria. O que é pena a gente saber que ela dizia: eu vou ficar porque eu provo a minha inocência. Isso era um ato de inocência, acreditar que o regime já não soubesse que ela era inocente e que ela estava sendo usada como uma forma de amedrontar outros religiosos, inclusive, para não se inserirem em nenhum engajamento. Isso que elas não perceberam, que o respeito que nós devemos à irmã Maurina e à sua congregação, inclusive, é muito grande, mas encobrir ou ocultar ou não permitir a divulgação não favorece, porque a impunidade acaba prevalecendo. E o que aconteceu no caso dela e de outros religiosos que ainda hoje não querem falar do que viveram no regime, passa por aí. Você continua com aquele regime, com aquela tortura, com aquela perseguição, convivendo com você. Em vez de você banir essa perseguição, colocá-la para fora, colocar às claras quem foram os responsáveis, ainda muitas pessoas, independente de ser religiosos ou não, que pensam que, ocultando essa história, você preserva a saúde física e mental. Eu, com todo respeito, eu não acredito nessa preservação. Eu acho que a gente começa a sarar, confiar nas pessoas e falar, porque uma das coisas que a tortura e esse regime de perseguição fez foi a desconfiança generalizada. Em quem eu posso confiar? E ali, naquele momento, eu não podia mais confiar em ninguém, porque era isso que nós passamos a ser um possível opositor uns dos outros. Isso o regime fez conosco, e talvez seja uma das raízes das divisões que nós vivemos ainda hoje. Essa visita, esse encontro com a irmã Maurina se deu em Araraquara, né, Sueli? Araraquara, ela já não estava lá em Ribeirão, estava em Araraquara, e a gente teve o apoio do irmão dela também, o irmão Manuel, que era um dominicano, né, que nos ajudou a chegar até as irmãs. Dom Angélico tinha tentado também, desde que, no momento que ele estava em Blumenau, quando ele foi bispo em Santa Catarina, ele também tentou, nós não conseguimos. Conseguimos depois, quase que por um milagre, no fim, já quase jogando a toalha, aí a congregação concordou que nós fôssemos a Araraquara. Araraquara não, Araçatuba, né? Araraquara. Carolina, se Araraquara? você puder comentar também, né, a sua visão a respeito dessa pergunta da Marcela, né, do banimento e do silenciamento da madre, né, quer dizer, ela foi trocada em 1970 com um grupo muito reduzido de pessoas, né, no sequestro do cônsul japonês no Brasil, e ela chegou a escrever cartas, ela verbalizou: eu não quero ir, ficou sabendo do nome dela pela TV, ela estava, né, em Tremembé na época, já vivendo com as freiras, porque o presídio era administrado por freiras. Então, para ela, segundo muitas avaliações também, foi um baque quase que tão grande quanto a prisão, saber que estava sendo banida do país. Como é que é a sua avaliação disso? Claro, a Sueli traz esse olhar da preocupação com ela, né? Mas queria que você também, como historiadora, pontuasse. É muito chocante, né? A gente ler as cartas dela, que a gente tem acesso e que ela destinava ali ao Ministério da Justiça, né? Porque, de fato, assim, a gente sente na carta uma angústia muito grande e uma necessidade muito grande de ficar no Brasil, né? E de ficar no Brasil e de provar a inocência dela em relação àquilo as acusações que ela estava recebendo. Né? Então, isso é bastante, é uma memória muito sensível, né? Uma memória muito,
muito dolorosa, e que eu estou de acordo com o que disse a Sueli em relação à maneira como a gente deve tratar essa memória, né, que o apagamento, que o silenciamento, pelo que a gente pode observar ao longo dos últimos anos, não contribui para o tratamento, né, dessa nossa história recente, especialmente no que se refere ao regime militar, à ditadura, à violência, né? Então, essa dimensão de cuidado, essa dimensão de preservação da pessoa, em detrimento, né, da possibilidade dessa pessoa falar, né, dessa pessoa poder se manifestar, dessa pessoa poder, no caso, curar suas próprias dores através daquilo que ela julga melhor para si, né? Isso é uma coisa, assim, essa coisa da memória dolorosa, né, da memória difícil, da violência em relação à violência que ela sofreu, enfim, das cartas dela endereçadas ali ao Armando Falcão, na época, se não me engano, né? Pedindo para ficar, para não ir embora do Brasil, para não ser banida, enfim, tudo isso que foi falado por vocês. Na minha leitura, eu tive acesso ao caso da irmã Maurina, né, através ali de alguns textos que foram produzidos sobre a história dela e, claro, através do processo, né, dos documentos que foram disponibilizados nos acervos da ditadura. E algo que sempre me chamou muito a atenção no caso dela, entre outras coisas, foi a questão de gênero, né, que se coloca de uma forma muito veemente na minha leitura, assim. Tem até uma fala do Dom Paulo Evaristo que me chama sempre muita atenção, que dizia que ela era freira e mulher, né, e que isso, no final das contas, chamava mais atenção do que qualquer outra coisa. Então, a gente tinha, de fato, um contexto ali. A gente está falando de 69, a gente está falando de 70, né, o tempo ali do processo, e que é justamente o momento onde a gente tem uma série de acusações e prisões contra membros da igreja. Então, o caso da irmã Maurina, a meu ver, ele se tornou emblemático que eram os termos que eles usavam, né, de que a igreja ela estava infectada por membros subversivos, pelo comunismo, e que a irmã Maurina seria, assim, o exemplo de até onde isso chega. Né? Então, uma religiosa que não seria suspeita participa de um grupo, né, de resistência armada, enfim, né, isso denunciava a Igreja do Brasil, né, a subversão da Igreja do Brasil. E a igreja, institucionalmente falando, ela se vê diante de um problema com o qual lidar, que é, por um lado, a irmã Maurina, né? Então, por um lado, a irmã Maurina presa, a irmã Maurina torturada, a irmã Maurina levada ao seu limite, mas, por outro lado, a necessidade de gerenciar a manutenção e a pervivência da instituição dentro do país. Né? Então, assim, como não permitir que a irmã Maurina ela seja necessariamente usada nesse sentido, né? Como não permitir que a irmã Maurina seja usada para mostrar que o clero brasileiro era de fato um clero subversivo, era de fato um clero progressista, né? Por outro lado, a necessidade de que a irmã Maurina fosse preservada, né? Mas essa preservação ela impunha um silêncio, né? E esse silêncio ia contra a vontade dela. Né? Então, assim, em nome, né, de uma intenção, né, e eu não duvido dessa intenção, claro, de cuidado com a irmã Maurina, porque a gente sabe, né, que as comunidades elas se tornam de fato irmandades. Então, assim, em nenhum momento eu questiono essa intenção de cuidado, mas por outro lado, né, paralelo a uma intenção de cuidado, a gente também tem uma intenção de preservação institucional, né, e de uma necessidade ali de pensar na melhor forma de lidar com uma situação que parece estar fugindo do controle, né? Então, assim, ao mesmo tempo, e para mim chama muito atenção a maneira como a igreja tratou, né, de forma muito, muito distinta, dois casos que para mim são assim muito emblemáticos, que é o caso da irmã Maurina e que é o caso do Frei Tito. Né? Então, assim, são dois casos que acabavam mostrando um certo, claro que são muito diferentes, mas que foram utilizados para denunciar um certo envolvimento da igreja com a subversão, mas, por outro lado, em relação a irmã Maurina, ela foi banida, silenciada, e durante o tempo que ela ficou no México era muito difícil acessá-la, né? Enfim, criou-se toda uma rede de silêncio em torno dela, e em relação ao Frei Tito foi bastante diferente.
né? Então, como eu dizia no início, para mim, isso tem um outro elemento, né? Para além da questão do envolvimento político, que é a questão de gênero, né? Que era o fato de ser uma mulher, que era o fato de ser uma religiosa, né? Que era o fato das implicações que teriam a possibilidade de fala dela. Né, a questão da violência física, então, assim, uma série de coisas, né, que não tem por que a gente ficar detalhando, mas que fizeram com que o tratamento dado a ela fosse muito distinto do tratamento dado ao Frei Tito, quando a gente tem dois religiosos, né, ela religiosa há muito mais tempo do que ele da época, mas que foram tratados de uma forma totalmente diferente pela Carolina, igreja. explica um pouco melhor, qual é a diferença que você vê no tratamento do Frei Tito? Porque ao Frei Tito não foi imposto o silêncio, né, e que foi colocado a Maurina, assim, o Frei Tito a gente tem os poemas que ele escrevia, né, o Frei Tito ele vai para uma casa aqui na França, o Frei Tito, as pessoas, ele escreve, né, a gente conhece a história do Frei Tito pelas palavras do Frei Tito, e isso já em 70, né? No caso da Maurina, não, assim, no caso da Maurina, o que a gente tem acesso é posterior, através das cartas que ela mandava para o Ministério da Justiça, mas que a gente só vai ter acesso depois que esses acervos são abertos. Então, assim, eu vejo em torno da Maurina, né, uma tentativa de silenciamento muito grande, de proteção muito grande, quando ela vai para o México, que em relação ao Frei Tito parece que é o contrário, assim, que em relação ao Frei Tito, parece que ele já nos anos 70 é tornado um ícone de luta, e que não tem em direção a ele essa tentativa de silêncio que tem em relação a ela. Né? É nesse sentido que eu vejo um tratamento distinto. Né? É claro que são casos muito diferentes, a gente sabe também das violências às quais o Frei Tito foi submetido, o Frei Tito era um homem, né? Enfim, não são as mesmas histórias, mas aqui eu falo particularmente desse tratamento no momento em que eles estavam vivos, né? No momento em que ambos estavam vivos. Então, assim, eu vejo que a Maurina ela foi afastada, né? E o próprio Paulo Evaristo ele fala da dificuldade em relação ao acesso a ela, falar com ela, enquanto que o Frei Tito não, assim, o Frei Tito a gente tem falas dele, a gente tem manifestações dele, a gente tem as músicas que ele compunha, a gente tem noticiamento da ida dele para a França, então tudo isso já nos anos 70. No caso da Maurina, a igreja tratou a igreja e a própria sociedade como uma inocente usada pelos movimentos de Isso. resistência, quando a gente entende que ela não estava na luta armada, mas não era inocente no sentido de não entender o que acontecia, né? Não era ingênua, né? Como era, Isso. né? Mas isso não no calor da hora, né? Porque se a gente vê as notícias publicadas pelos jornais no momento da prisão, não é essa imagem que se constrói dela, Assim, eu digo né? em termos da defesa dela, né? Isso, Em termos da posterior, defesa sim, dela, sim. criou-se Hum. né, essa linha de que ela foi totalmente usada, não sabia de absolutamente nada, Isso, e que nem isso. entendia o que estava acontecendo de uma forma, né? Como depois nas Uhum, pesquisas a uhum. gente entende diferente. O machismo que a Infelizmente, gente né, nós estamos... observa aí, né? A mulher sendo colocada, a mulher, sobretudo religiosa, sendo colocada como ingênua e coitadinha, né? Incapaz de tomar decisões por conta própria, né? Isso. A gente tá... Nossa, esse papo ele tem Rende. É, tantas profundidades, tantas camadas, né, que parece que não tem fim, mas nós estamos chegando aí no fim desse encontro, né, que a gente está fazendo, e eu vou pegar a palavra silêncio que você trouxe, Carolina, né, silenciamento, para a gente fazer uma ponte com o hoje. Esse silenciamento, de certa forma, lá de trás, está sendo cobrado no que a gente está vivendo hoje, né, a gente precisa falar e falar e falar hoje, desses 60 anos, pós-golpe, qual que é a sua visão em relação a isso? eu creio que esse é o nosso papel, né? Quando a gente se dedica a trabalhar, a pesquisar um tema como esse da ditadura, né? Que traz à tona vidas, né? Que traz à tona sofrimentos, que traz à tona dores, a gente fala sobre isso com propósito. Né? E o propósito, ele, ao mesmo tempo em que ele precisa ser pautado e ancorado num respeito por as pessoas que viveram isso, ele também precisa vislumbrar a necessidade de que essas coisas não voltem a acontecer, né, sendo bastante objetiva. Então, a gente sabe assim que a gente vive numa sociedade
é que ela é muito marcada pela violência, que ela é muito marcada pela diferença social, que ela é muito marcada pelo machismo, que ela é muito marcada pelo sexismo, e que, particularmente em relação à ditadura militar, ainda, né, apesar das pesquisas, apesar dos depoimentos, apesar dos filmes, ainda existe muito desconhecimento em relação ao que foi, né, viver todos esses anos de regime militar no Brasil. Né? Muito desconhecimento, porque às vezes as pessoas elas se apegam, né, a um debate político, né, meramente político, mas político descolado da vivência das pessoas. Então, trazer à tona esses depoimentos, trazer à tona essas experiências, trazer à tona essas falas, é uma forma de mostrar um pouco a complexidade que era viver esse momento, né? É mostrar que não eram, no caso, apenas as pessoas que iam para a luta armada que eram submetidas à prisão e à tortura. Né? Então, assim, porque isso é um discurso corrente, né? Ah, não, as pessoas que foram presas é porque estavam fazendo coisas erradas. Se não, né, primeiro, o que é o certo e o errado é um primeiro ponto de debate, mas não eram só essas pessoas, né? Porque haviam outras formas de vivências e outras formas de experiências que também eram submetidas à perseguição, também eram submetidas a distintas formas de violência, né? A gente fala muito da violência física, mas existem outras formas de violência, né? E existe a violência do silenciamento, existe a violência psicológica, né? E existe a violência do constrangimento, né? Então as pessoas elas estavam submetidas a esses regimes no seu cotidiano. E a única forma de a gente acessar essas histórias é através da memória, né? Dando às pessoas espaço para que elas falem, né? Para que elas contem o que era efetivamente viver, né, sob o jugo de um regime militar no Brasil. Né, os excessos desse regime militar, a violência desse regime militar. Né? Então, tirar a discussão apenas do âmbito de um âmbito dualista, de um âmbito polarizado, né? E perceber que entre a polarização existem pessoas, existem vivências, existem experiências, né? E o nosso papel é justamente trazer à tona essas experiências e complexificar, né, esse desconhecimento que existe em relação à ditadura militar no Brasil. A gente vê essa disputa de narrativas, né? Por isso que a memória é tão importante, Isso. para que se estabeleça de fato a verdade, a gente possa falar em reparação, né, Sueli? É, eu acho que quando a gente ouve, né, a juventude dizer que não houve ditadura no Brasil, é muito dolorido, mas também traz para a gente uma revisão das nossas atitudes. Por que que a juventude nega? É porque não foi suficientemente contado, porque a gente, ou porque pensava que protegia, ou sei lá qual a razão, mas nós não falamos suficientemente o que foi a história da ditadura, como não temos contado a história da escravidão, como não temos contado tantas histórias de ocultação que a gente tem feito no Brasil, né? Acho que está em tempo de nós recuperarmos a nossa consciência crítica, a nossa pedagogia de liberdade, de vocação para a justiça e contar com seriedade os fatos que aconteceram no passado. Essa é uma forma de reparação, não é a única, mas quando nós vemos a situação prisional comum hoje no Brasil, com os maus tratos que tem, ela tem toda essa sequela que vem tanto da ditadura como dos primeiros aprisionamentos e sequestros que foram feitos de pessoas que foram trazidas pelo Brasil. Por isso a gente não tem estima nenhum pelo serviço prisional hoje. Se banissem todos, seria, parece que um favor para uma determinada camada do Brasil. E quando a gente sabe que são muitas vítimas que também estão presos, né? Eu acho que rever o passado com esse olhos de retrovisor nos compromete hoje e amanhã para um futuro melhor. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo por esse papo, por tanto esclarecimento, por nos lembrar, relembrar de tantos fatos importantes aí que a gente realmente não pode esquecer. E o nosso filme Madre, o documentário, lançado agora em 2024, vai trazer uma dessas histórias, né, Ana, que é a história da Madre Maurina. Ai, que bom. Sim, com certeza. Estamos muito agradecidas, queremos nos despedir. Só fazendo a pergunta se, dentre esses temas todos que a gente tocou aqui, tem alguma última observação, uma necessidade de pontuar mais alguma coisa a respeito desse tema?
Gente, é um universo de coisas, assim, acho que a gente ficaria horas, Olha, horas e horas conversando sobre, né? Só queria lembrar, aproveitando um pouco da fala também da Sueli, que essa semana circulou na internet um depoimento do Edgar Morin, não sei se vocês viram, Sim, em relação ao que está acontecendo, né, na região da acho que Palestina. E ele termina a fala dele de uma forma que eu acho que vem muito ao encontro daquilo que a gente está fazendo aqui, né? Que o que ele diz é que quando a gente se sente desprovido, né? Quando a gente não sabe como agir para tentar interferir diante de algo que consideramos assim absurdo, a gente deve testemunhar. Né? Então, a importância do testemunho, né? A importância, nesse caso, de trazer à tona esses testemunhos, né? De que as pessoas possam falar daquilo que elas viveram, para que a gente tenha consciência do que foi viver sobre o jugo da violência, né? Sobre o jugo da perseguição. Né? Então, eu acho que essa fala dele é muito apropriada para aquilo que a gente está fazendo. Né? Diante daquilo que a gente se sente, né? Como tem a palavra, gente, meu Deus, me foge agora o termo, mas é potente. impotente, isso, né? Diante da impotência em relação a coisas que possam ter um resultado de fato e um resultado imediato, a gente tem o testemunho, né? Então a gente tem aqui a potência da memória pensando no presente, mas pensando também nos presentes futuros. Obrigada, Caroline. Sueli, mais algum ponto que você gostaria de Não, deixar aqui obrigada. Eu como só desejo que encerramento? vocês tenham outros encontros como esse, com pessoas que também possam contribuir, e nesse sentido, depois eu posso passar alguns nomes que eu sugeriria. muito obrigada. Certo, muito obrigada, viu?